brasileiro. Mas assim, mesmo que a rodada seja boa, e o Corinthians não entre na zona de rebaixamento, Vitão, eu quero te fazer uma pergunta assim, honesta, sem gozação. Porque eu me recuso a achar que esse campeonato o Corinthians vai jogar para não cair. Você acha que o Você se recusa porque Corinthians você não é está corintiano, no... né? Aí é fácil. Não. Mas Aí é assim, fácil. Você não tá o sofrendo nada corintiano com isso? fala, Você quer... o Aí é corintiano fala fácil. que o campeonato é para não cair, é zica reversa. Para Mas mim é é zica óbvio. reversa. Para mim é Não, não zica é. reversa. É Eu só quero ver o saber time se é jogar. análise fria, se o É Corinthians óbvio que é. joga para não É cair. óbvio que é. Joga para não cair e análise é de quem assiste o time jogar todos os jogos. De quem não analisa o Corinthians com orçamento e papel. Quem vê o Corinthians jogar desde janeiro, com os 4 treinadores, o Corinthians fez jogos aceitáveis. Jogou bem contra o Palmeiras no Paulista, empatou. Jogou o jogo inteiro, né? Jogou bem com o São Paulo no primeiro tempo, quando quebrou o tabu. No Brasileiro, fez 2 jogos aceitáveis fora de casa. 3 agora, né? O Flamengo que perdeu, o Santos e hoje acho que foi uma derrota aceitável. Dentro de casa empatou com Cuiabá, sendo pior que Cuiabá, com Fortaleza pior que Fortaleza, com São Paulo pior que São Paulo. A torcida faz diferença ainda pro Corinthians? Faz. Antigamente o Corinthians empatava fora e ganhava em casa, agora perde fora e empata em casa. O Corinthians não está na zona do rebaixamento, mas tem um aproveitamento de um ponto por rodada, que é um aproveitamento de rebaixamento. Então, assim, que assim, o Corinthians, quando caiu, o corintiano lembra disso, fez pontuação para não cair. Aquele ano foi alta a pontuação. Os 45 pontos de hoje, se você acreditar que o Curitiba. Eu já acredito que o Curitiba caiu, né? Eu não sou torcedor do Atlético, mas o Curitiba caiu. Pode ser que eu venha aqui e fale, desculpe, torcedor Coxa Branca, estava errado, mas eu acho que caiu. Precisa de uma virada de É, chave improvável e muito rápida, né? eu acho que o Difícil. Vasco, com a demora que teve em demitir Barbieri, tem uma grande chance, fora que é um time que já caiu 4 vezes, tem um trauma, vai ficar um mês sem estádio. O Vasco tem grande chance. O América não tem futebol de rebaixado, mas não tem pressão de rebaixado. Torcida pequena, às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é bom não ter pressão. Assim, o América joga confortável na situação. Não é, o clube não entra em parafuso e agora José acabou a paz. Então, assim, eu acho que o América pode escapar. O Corinthians hoje, ele não tem elenco para ser rebaixado, tem folha para Libertadores. Agora, a gente pode analisar a vida utópica, a vida como ela é. Vai ter eleição em novembro. O Corinthians está um caos, precisa renovar o elenco. Tem problema de transfer ban da CBF, lá tem outro nome, que não sei até quando vai resolver. Vendeu o Mantuan por dinheiro de pinga, né? 2 milhões de euros por 40 milhões de reais, para tentar pagar essa dívida e poder contratar. Eu acho que o Corinthians não vai acabar rebaixado, mas eu acho que a briga do Corinthians será essa. Agora, o América e o Fortaleza já brigaram para não cair e acabaram na Libertadores, né? A diferença de você ficar em 11º e 8º é 2 pontos, 3. Assim, agora o Corinthians pode chegar no final, um brasileiro ganha Libertadores, outro ganha Sul-Americana, abre 9 vagas. O Botafogo no passado lutou para não cair, foi o pior mandante do campeonato. Na última rodada tinha chance de ir para Libertadores, vocês lembram disso? Eu não duvido cair uma vaga ali, o Corinthians saiu da crise, aí começa a jogar em Itaquera, vencer os jogos em Itaquera e perder fora é suficiente. Mas hoje a tendência do Corinthians é ficar ali, para mim, se eu fosse apostar todo o dinheiro do Júlio Gomes, eu não aposto, ficaria entre 12º e 16º Pouca lugar. Eu acho coisa. que é O agora um Corinthians, pouquinho décimo entre segundo ou décimos. 16º? Eu acho que essa é a tendência do que o futebol que joga, a pressão que o time vive, o viés de baixo, assim, mas quando tiver, não vai ter Renato Augusto todo jogo, ele vai jogar, um vai se machucar, não vai, assim, o Corinthians do papel, ele não existe. O Yuri Alberto, ele mata uma bola a cada 6 meses. Quando o Halley passa, ele mata uma bola. Daqui a pouco o Halley passa, ele vai matar. Então, assim, no mundo real, de quem vê o Corinthians jogar, gente, o Corinthians é melhor que o Santos. Acho que o Santos corre mais risco do que o Corinthians pelo problema do estádio. Então, assim, não acho que vai cair, mas não acho que vai tirar o pescoço, assim, logo na virada do turno para pensar em outra coisa antes disso. Acho que esse vai ser o caminho do Corinthians, o que é lamentável pela folha que o time tem, elenco, mas assim, isso é outra análise. Análise da vida como ela é, sim.